Pega o café, porque hoje... Olá para você que está voltando, olá para você que chegou aqui nesse vídeo de paraquedas. Este é o meu ego e eu tô aqui no YouTube para, através dos 78 professores do tarô, no meu caso o conto de fadas, a gente entrar nesse labirinto que é a nossa psique e receber ensinamentos e forças de arquétipos que fazem a gente simplesmente ser melhor do que se é, porque estamos aqui nesse planeta para isso, não é mesmo? Eu gosto de leituras que mexem com a gente, todas mexem. Eu espero conseguir passar tudo que eu vi aqui, porque tá babado. Porque na nossa energia principal a gente vem com a justiça, que nada mais é do que Robin Hood. Robin Hood, para quem não sabe, é aquele justiceiro que vai contra os abusos de poder e sistema e faz a sua própria justiça. Vai contra até algumas leis que são impostas, né, pela sociedade. Então, como que eu vejo a carta da justiça? A gente está numa coisa de fazer justiça com as próprias mãos. Mas calma, não vamos precipitar, não tô falando de vingança, tô falando de justiça interna. Porque aqui nada mais é tudo sobre o nosso ego, o pequeno Axl Rose que vive dentro de nós. A justiça aqui está olhando para Mulan, que aqui é representado pelo 7 de paus. A Mulan, ela foi para a guerra no lugar do pai, né, para defender os seus valores, as suas ideias. E o que eu acho legal na história da Mulan é ela ter que se passar por um homem, né? Então eu acho que essa Mulan, essa justiça olhando para Mulan, a gente está saindo de um lugar onde a gente defendeu os nossos ideais, sabe? E se manteve de pé. A gente às vezes até teve que buscar uma máscara, uma persona que nem era nossa para poder sustentar o que a gente acreditava, né? Porque a Mulan, ela se passa por homem para ir para essa guerra. Então, uma energia que a gente pode estar percebendo cara, eu fiz justiça, eu defendi os meus ideais, eu fui para cima, né? E dou a quem doer, mesmo que as pessoas não me reconhecessem pela minha atitude. Bonito, né? E depois da carta da justiça, a gente tem novamente os 7 anões. Eu vou pra casa agora, Então, depois dessa que eu tô vendo aqui, depois que a gente usa essa máscara, que a gente até, as pessoas podem até ter desreconhecido, eu mesmo ter me desreconhecido naquela garra que eu tive para defender os meus ideais, eu retorno para minha casa, para dentro, e eu percebo esse novo diamante crescendo em mim, esse novo me refazer, né, com mais justiça e com mais integridade por mim mesmo. Por que eu tô vendo isso aqui? Porque na nossa mente a gente tem uma carta de finalização, que é enfia a espada no dragão. Então, pra gente fechar ciclos, a gente tem que derrotar os nossos inimigos, né? E deixar as carcaças para trás. E vem a carta da morte, depois do 10 de espadas. É aquilo, né, gente? Fechar um ciclo é morrer para renascer de novo.
E no momento que eu tô morrendo, nem adianta, né, ter os anões, porque não tem o que fazer, é viver esse luto mesmo. Daquele outro eu, daquele eu que morreu. Aqui também, gente, a Mulan me veio que pode ser alguma coisa de... Por ela lutar a guerra do pai, pode ser que a gente esteja se desvinculando de crenças que eram colocadas, né, durante gerações e gerações em nossas cabeças, e aquilo não me pertence mais. Então, na nossa mente tá essa coisa de finalizar medos, pode ser inimigos, trabalhos, relacionamentos que não prestam, forma de pensar. Morrer para renascer. Renascer como? Um rei de paus. Gente, rei de paus, você pode não conhecer tarô, mas o baralho a gente sabe que vai de as a rei, né? E aqui na jornada de paus, que são os impulsos, as emoções, os desejos, a gente tá rei de paus. Na última leitura a gente falou de acabou a síndrome de Cinderela. Pois é, tô achando uma continuação, porque, né, finalizando coisas, morrendo para renascer e renascendo como um rei de paus. É engraçado que nesse baralho o rei de paus é o pai da Cinderela. E na história da Disney, acho que o pai dela já até morreu. Mas no conto original, esse rei de paus, ele tem uma coisa na história muito peculiar, que um dia ele sai e ele pergunta para as filhas da madrasta e para Cinderela o que elas querem de presente. E as irmãs da Cinderela, irmãs assim, né, filha da madrasta, pede coisas caríssimas e tal, e a Cinderela fala: o primeiro galho que tocar o seu chapéu você traz para mim. E papai traz o galho que toca no chapéu. E esse galho ela planta no túmulo da mamãe dela. E nasce uma árvore muito bonita, cheia de pássaros. E na história original não existe fada madrinha, não. Ela pede para esses passarinhos que moram nessa árvore, que foi o pau que o rei trouxe para ela. Então, esse rei de paus, ele é o primeiro impulso que muda toda a sua vida. E isso lá no fim da leitura vai ficar muito claro, que é isso que a gente está pensando e é isso que a gente quer que aconteça, entendeu? Bom, manifestando na vida, vem ela de novo, a força com a Bela e a Fera. A Bela reconhece o que tem por trás da fera. Eu sempre vejo, gente, a gente reconhecendo essa fera na gente mesmo. Que eu acho que aqui nesse jogo tá conversando muito com essa carta da Mulan no sentido de que, cara, quando eu tiver que botar as pessoas no lugar dela, eu vou colocar, né? Porque é uma justiça de não querer abusos, certo? Então ela sabe lidar, porque, pensando bem, esse cara prendeu ela no castelo e ela é obrigada a viver ali. Mas ela não se submete a ele, né? Depois vem a carta da temperança e a Glinda no Mágico de Oz, ela é aquela fada que ela não dá as respostas para Dorothy, né? Ela vai guiando a Dorothy para poder ela mesmo com temperança e entendendo a mensagem do Mágico de Oz. E eu sempre vejo a temperança, e aqui no caso
A temperança não, a Glinda, a história da Glinda. É aquela coisa, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas o mestre não é a Glinda. O mestre aparece refletido fora, mas o mestre está dentro. Pega a visão. Eu tenho a força em mim, eu reconheço essa maestria em mim. E mais uma vez, gente, essa carta, ela parece que tem um imã comigo, né? Que é o Senhor de Cartola reescrevendo a história. Que fala lá que o mundo, né? O mundo é seu e você escreve a história que você quiser. Então, olha que 3 arcanos maiores na manifestação da nossa vida. Chupa que a cana é doce. É aquilo, você tem a maestria, você tem a força e você muda a sua história. Esse é o nosso jogo. Agora o fundo do baralho é de sair a tampa do cu, entendeu? Por quê? Já teve a leitura aqui que o Cat apareceu milhões de vezes, meu gato. No fundo do baralho a gente tem o gato de botas, que é aquele que, através da palavra, através da persuasão, muda completamente a realidade do seu dono, né? E veja bem, Cinderela indo embora e deixando o sapatinho e o carro. Na hora que eu tirei essas cartas aqui, eu falei, as pessoas vão achar que eu tô escolhendo as cartas. Mas acredite se quiser. Gente, um 8 de copas não é um 10 de copas. Certo? Então é aquela coisa. Eu deixo pra trás coisas importantes. Mas é porque eu sei que lá na frente tá o meu 10 de copas. Então, e aí começa a ter um movimento. Então, a partir do momento, vou até pegar a carta aqui, aquela segunda coisa que eu falei, que eu deixo para trás as minhas crenças e começo a lutar pela minha verdade, encontrar essa verdade, começo a fazer justiça, né, na minha vida. Olha o que acontece, vocês vão ficar de cara. 4 ases não é para qualquer um, não. Vamos analisar cada um dos ases, porque é isso que acontece. O que eu tô pegando dessa leitura? A justiça vai ser feita a partir do momento que você, nós, né? Porque meu eguinho também tá incluído aqui, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Cansadas de guru da internet. Ai, Axel, você tá revoltada? Tô. Até perdi. Para fazer justiça na nossa vida e começar a agir como um rei de paus, a gente tem que se tornar mestre de nós mesmos para os novos inícios, que são, gente, 4 ases é tipo assim, é mudar e recomeçar todas as jornadas dentro da gente. Olha que leitura cabulosa. Os impulsos, que é a varinha mágica, é o xalacabum, laticapum, da tiquititoquititum. Proteger mais meus sentimentos, saber a quem entregar o que eu tenho de mais precioso, né? Que é essa rosa, é tipo, não deixar ela despetalar, é o mais puro amor. A nova forma de pensamento, a justiça que eu quero, Excalibur, né? Quando o Arthur puxa essa espada, ele já tá pronto. Já tá na hora dele fazer o reino de Camelot. E na matéria, um anel para todos governar. Esse anel, ele ativa a maldade, né?
Então, eu saber lidar com as minhas sombras e saber que as sombras existem, a gente vai longe. Eu acredito que perguntar o que são esses novos começos não tem nem resposta, né? Mas vou tirar uma carta só pra gente saber. Movimento puro. Cara, eu acho que essa leitura é o famoso 180 graus na vida. É eu querer recomeçar em tudo, né? Imperar. Olha o tanto de arcano maior que saiu, gente. Imperar com temperança, força, justiça, movimento, renascimento. Acho que... E o mundo eu que faço. Beleza? Tá sentindo os movimentos aí? Como que tá? Eu tô sentindo, assim, a forma como eu tô lidando com o meu cotidiano. E não precisa ser grande, não, gente. Só de você ter uma organização na vida, você sentir que as coisas estão fluindo mais, que a sua mente não tá te perturbando, com a paz interna, dentro da caverna, se fazendo, refazendo, 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 a gente vai achando as saídas, os diamantes para tudo. Porque, olha, uma coisa eu te digo, vem o problema, vem a solução, mas a gente tem que estar em paz para poder achá-las. Então, recomeço nas emoções, no pensamento, na forma de lidar com o mundo, com a matéria e riscar o fósforo para a floresta pegar fogo. Beleza? Curtiu? Compartilhou? Deu like? Pode xingar também que dá engajamento. Beijo, até a próxima.